camiseta é a peça de roupa mais democrática da história. E a própria origem dela tem tudo a ver com as roupas usadas não pelos ricos, mas pelas pessoas comuns. E hoje eu estou aqui no Museu da Hering, em Blumenau, Santa Catarina, para contar para vocês a história da origem da camiseta, como ela se transformou nessa peça que praticamente todo mundo tem em casa e principalmente para mostrar para vocês a camiseta que provavelmente é a mais antiga que nós temos no Brasil e que está aqui atrás das portas do museu. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro, hoje no Museu da Hering, em Blumenau, Santa Catarina. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas e chegando aqui hoje por total acidente, esse é seu primeiro vídeo do canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas principalmente como as roupas ajudam a contar a história das pessoas comuns ao longo dos séculos. Mas a gente faz isso com base em pesquisa histórica séria, utilizando as fontes originais do período e os estudos que são desenvolvidos nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade em língua portuguesa, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... A Hering é a marca número 1 quando a gente fala ou a gente sequer pensa em camiseta no Brasil. E também não é para menos, porque desde os anos 1880 a família já estava envolvida com a fabricação de roupas íntimas masculinas, que incluíam as primeiras camisetas do Brasil, mas também coisas como cirolas e meias, e não, modista, você não ouviu errado. Camiseta era parte da roupa íntima, o que significa que não, o seu bisavô e o seu trisavô não andavam pela rua exibindo seus músculos numa camiseta coladinha à la Johnny Bravo. Bem diferente das camisetas atuais que são usadas no dia a dia e até como parte de uniformes, a camiseta originalmente era usada por baixo da roupa, em contato direto com a pele, substituindo as antigas chemises volumosas que se usavam até os anos 1870. Mas a camiseta não surgiu com esse formato sequinho que a gente conhece. Ela se transformou muito ao longo do tempo. E aqui no Brasil, a Hering tem um papel muito importante nessa transformação. O que eu mais gosto das peças da Hering é o combo de qualidade com versatilidade e a certeza de estar comprando uma peça legitimamente brasileira. Sem falar no conforto e nas fibras naturais que você sabe muito bem que são as minhas queridinhas e moram no meu coração. Tanto que eu escolhi uma das minhas blusas favoritas da Hering para gravar esse vídeo, porque ela tem tudo que eu gosto. Um caimento leve, uma fibra natural que te abraça e parece que faz um carinho na pele e que é perfeita para um dia quente de trabalho. A Hering tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro e uma grade de tamanhos que vai do P ao Extra GG. E se não tiver loja aí onde você mora, ou você só tiver com preguiça de sair de casa mesmo, você pode comprar pelo site com 15% de desconto usando o cupom MODISTA15 que está aparecendo aqui na tela e que também está na descrição desse vídeo. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente conhecer um pouco mais sobre a história secreta das camisetas. A primeira peça de roupa íntima masculina que a gente tem na moda ocidental é um tipo de camisão comprido com mangas volumosas que era usado por todas as classes sociais. Mas claro que as versões usadas pelas pessoas comuns eram mais sequinhas, usavam menos tecido e eram pensadas tanto em termos de economia quanto de praticidade. E essas peças eram brancas assim justamente pela questão da praticidade que era tão importante. Numa época em que não havia chuveiros e banheiras com água encanada, as pessoas limpavam os seus corpos de outras maneiras. Panos úmidos e sabonete, algo que ainda se faz hoje com bebês no frio, por exemplo. E como uma das funções das camisas íntimas era absorver o suor e a oleosidade naturais da pele, elas precisavam ser brancas para aguentar o tranco das lavagens frequentes e dos produtos usados para alvejar. Inclusive, a gente já tem um vídeo sobre a história dessas camisas, em que eu recriei uma peça de 1850 à mão. E outro sobre como as roupas eram lavadas em 1900. E os dois estão linkados aqui embaixo na descrição. Essas camisas com as mangas muito volumosas e super longas e que usavam bastante tecido e iam pelo menos até o joelho, funcionaram muito bem mais ou menos até ali o século XIX, quando a Revolução Industrial começou a tirar as pessoas de suas casas e levar para trabalhar nas fábricas. E nas fábricas, que normalmente eram espaços apertados e com muito maquinário, roupas volumosas ofereciam um risco real de segurança.
Mas não eram só os trabalhadores que estavam nesse movimento de questionar a praticidade de roupas volumosas. Nos anos 1860, estava rolando nos Estados Unidos e na Inglaterra um movimento de reforma do traje feminino, que defendia que as mulheres adotassem roupas mais leves, menos volumosas e até elásticas, o que era uma super novidade da época. Um ícone desse período é o traje proposto pela reformista Amelia Bloomer, que trocava as saias longas por uma mais curta, que acompanhava uma calça fofa inspirada em peças asiáticas. Isso foi nos anos 1850. Mas o problema é que a roupa íntima feminina dessa época era formada por várias peças diferentes, como a camisa ou chemise, as calçolas, o espartilho, as anáguas engomadas, os cobre-espartilhos, e não dava para reformar o traje externo sem mexer no que estava embaixo dele. Então, em 1868, uma tecelagem dos Estados Unidos lançou um tipo de lingerie feminina reformada, o Emancipation Union Underflannel. Basicamente, um macacão sequinho no corpo, todo abotoado na frente e com uma peculiar abertura higiênica no bumbum. Deus me defenderai! Ele ficou conhecido como Union Suit e no começo era feito de flanela de lã na cor vermelha e mais usado no inverno, exatamente como você conhece o Pateta usando. Mas já nos anos 1870, ele passou a ser feito com fios de algodão de cor clara e nos anos 1880 já era a peça de roupa íntima mais usada pelos homens trabalhadores. E muito provavelmente o Union Suit foi inspirado em peças de tricô de algodão feitas pelas esposas dos marinheiros mercantes e dos pescadores das Ilhas Britânicas, que também eram usadas pelos imigrantes pobres da Irlanda e Escócia que chegavam aos milhares nos Estados Unidos entre 1820 e 1870. O problema é que o Union Suit não era confortável para todo mundo, apesar de ele ser feito numa malha tricotada com fio de algodão que muito provavelmente era produzida num tear parecido com esse de final dos anos 1880 que a gente tem aqui no Museu da Hering, e que por ser malha tinha uma certa elasticidade, essa elasticidade não era o suficiente para que ele fosse confortável o bastante, em especial para os trabalhadores braçais. E esse aqui é o ponto da nossa pesquisa em que a gente tem evidências que apontam numa determinada direção, mas elas ainda não são o suficiente para que a gente possa dar 100% de certeza de que em todos os lugares do mundo o processo aconteceu da mesma maneira. Ao que tudo indica, foi nas áreas de mineração do Velho Oeste, nos Estados Unidos, que os trabalhadores começaram a cortar seus Union Suits em duas partes, separando o tronco das pernas e ficando com duas peças ajustadas ao corpo, uma camisa de manga longa e uma cerola. Mas o uso dessas peças de malha tricotada separadas também é registrado na Europa na mesma época. E foi provavelmente nas peças europeias que os irmãos Bruno e Hermann Hering se inspiraram para começar o seu negócio. A história da Hering se confunde com a própria história da camiseta, já que ela foi provavelmente a primeira tecelagem a fabricar esse tipo de peça no Brasil. Os irmãos Hering começaram seus negócios na região de Blumenau, Santa Catarina, nos anos 1880, produzindo os 3 itens básicos de roupa íntima masculina da época. As cerolas, que eram o equivalente antigo da cueca, mas os irmãos Hering também produziam meias e camisetas, como essa de 1910. Porém, a camiseta que está em exposição aqui é uma réplica, então agora eu vou te levar para conhecer a parte do museu que o público não vê. E esse aqui é o Centro de Memória Ingo Hering, que é o espaço, ao contrário do museu, que é feito para as pessoas visitarem, que conta um pedacinho, seleciona aqueles objetos que vão contar aquela história que a gente deseja. Aqui é onde a gente guarda tudo o que a gente consegue de objetos históricos e a gente faz o que a gente chama de salvaguarda. Então a gente higieniza eles, guarda da melhor forma possível para preservá-los pelo maior tempo possível. E a gente faz também a parte de pesquisas, né? A gente junta esses conjuntos documentais para buscar as informações neles. Essa então é a original de 1910. Ela ficou 10 anos exposta no museu, só que agora, para fins de conservação, nós resolvemos trazer ela para cá. Ela foi doada por volta dos anos 2000 por um membro da família e que trouxe a informação de que ela foi feita em 1910, que, por sinal, é o ano em que a marca dos 2 peixinhos foi registrada em cartório. Ela ficou 10 anos, então, no museu, então a gente consegue ver a ação da gravidade já, ela está um pouquinho deformada,
por ter ficado tanto tempo num cabidezinho, exposta, embora ela estivesse conservada atrás de um vidro, né? Mas ainda assim ela não estava na forma ideal de guarda para a conservação dela, ela estava em exposição. Então agora que está no museu é uma réplica, a original está aqui guardada. Ela provavelmente ela não é uma peça comum que os trabalhadores utilizavam, não é o tipo de peça que a Hering vendia em grande quantidade. Por que eu digo isso? Ela é sim uma peça de malha. Malha normalmente era algo mais simples, que se utilizava para roupa íntima por baixo. Mas vocês conseguem ver que o colarinho dela é em linho. Os punhos também são linho. Os botões são de madrepérola. Então ela é uma peça diferenciada. Ela já tinha uma etiqueta em papel que traz, tá bem apagadinho, mas traz já os 2 peixinhos e o nome da marca original, Gebrida Hering, né, Irmãos Hering, Blumenau. A numeração a gente não sabe, esse 230, tamanho 5, a gente não tem certeza se é a número 230 produzida por eles ou quando começaram a numerar ela. Mas então, assim, dá para dizer que não era uma peça comum para o trabalhador do campo aqui em Blumenau utilizar. Possivelmente é uma peça comemorativa do registro da empresa ou algo similar, mas a gente não consegue fazer afirmações. Essa peça ela foi doada ainda na embalagem, por isso que ela está tão bem conservada, ela nunca foi usada porque ela ainda estava embalada quando chegou. Mais um indício de que ela deveria ser uma peça comemorativa, uma peça especial. Esses rolinhos aqui, eles são para conservação, para não marcar muito as dobras da peça, embora vocês consigam ver que já tem marcas nas dobras, mas para a gente conseguir conservar melhor, a gente usa esses rolinhos aqui nas laterais. Também aqui em cima tem esses rolinhos nas dobras da manga. Esses botões são para facilitar a colocação. Dá para pensar que essa é uma peça íntima para um homem adulto. Ela era bem justa ao corpo. Justamente por ser roupa íntima, né, e que ela tinha a função de absorver o suor, enfim. Então, para facilitar a colocação e a tiragem, ela tinha, como a roupinha de bebê tem, né, esses botõezinhos aqui em cima e nos punhos também. Aqui a gente consegue ver a pala dupla. Provavelmente essa pala era para proteção do peito, né, para não pegar frio, vento, não pegar friagem no peito. Se a gente olhar ela, a parte de trás, que não ficou tão exposta à iluminação, ela até é um pouquinho mais clara. Que é a parte da frente que ficou 10 anos exposta na iluminação. A luz, ela é um dos fatores que ajuda a degradar as peças. Não só falando de roupas, mas principalmente, por exemplo, fotografias antigas. Quanto mais exposição à luz, ou por exemplo ao flash das fotografias, mais vai ajudar a degradar a coloração das peças. Ela vai desbotando a cor das peças, tanto das roupas, das fotografias, dos papéis, documentos em papel, também vai acontecer isso. Mas depois de tudo isso, você deve estar se perguntando como é que essa camiseta antiga se transformou na camiseta que a gente conhece hoje. Nos anos 1900, ela era chamada de camisa de meia, uma expressão que identificava que ela era feita num tecido de malha tricotada. E seguindo o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países do hemisfério norte, em 1917 o governo brasileiro instituiu a camiseta como parte obrigatória do uniforme da Marinha de Guerra. Dependendo do posto, se era um marinheiro, se era um cabo, um sargento ou um tenente, essa camiseta podia ser lisa ou listrada, combinada com uma calça clara ou com uma calça escura. Mas o formato dela, em 1917, já era o formato que a gente conhece hoje. É o que aparece nessa foto de 1917 de uma turma de alunos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Fortaleza, Ceará, no momento da prática de educação física. Mas nesse momento, camiseta ainda era uma peça só masculina
e usada por baixo da roupa ou em momentos informais apenas com outros homens. E ela era uma peça barata, tá? E como é que a gente sabe que ela era uma peça barata? Bem, por causa dos documentos relacionados a um crime. Em 1927, na cidade de Taubaté, São Paulo, um homem foi preso depois de furtar, entre outros itens, uma camiseta de meia avaliada em R$452 mil, o que daria algo em torno de R$20 no dinheiro de hoje. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do Desterro, com cartão ou boleto, mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. Camiseta deixou de ser apenas uma peça de roupa íntima ou algo usada pelos marinheiros graças ao cinema, especificamente 2 filmes. Um bonde chamado Desejo, de 1951, em que o ator Marlon Brando aparece com uma camiseta branca apertadinha, quase a vácuo, evidenciando seu físico e tornando essa peça um símbolo da masculinidade tradicional. E Juventude Transviada, de 1955, em que o ator James Dean também usava uma camiseta branca, mas agora combinada com uma jaqueta, e uma atitude que fariam da camiseta um símbolo da rebeldia juvenil. E como a reserva técnica do museu tem uma camiseta da Hering da década de 1950, vamos dar uma olhadinha nela também. É mais ou menos ali pela década de 50, 60, quando é a datação dessa peça e da adulta que está no museu, a Hering lança esses modelos acompanhando o movimento que já estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, de usar a camiseta branca, muitas vezes com uma jaqueta por cima, como a gente veio e já em alguns filmes, como uma peça não mais de roupa íntima, né, mas para sair na rua, para usar em algumas situações informais. Então, apesar dessa aqui ser infantil, né, mas é um modelo masculino, com essa manguinha bufante, o bordadinho, alguns detalhes bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. Enquanto os homens jovens dos anos 50 e 60 adotaram as camisetas amplamente, as mulheres da época permaneceram usando blusas e camisas de botão, porque a imagem da camiseta ainda era de uma peça predominantemente masculina. Porém, no final dos anos 1960, as camisetas estampadas com marcas de sucesso e desenhos coloridos começaram a ganhar cada vez mais espaço, inclusive no guarda-roupa das mulheres jovens, à medida em que as camisetas se tornavam uma forma de expressão individual, mas também objetos de expressão artística graças ao movimento da pop art. Nos anos 1970, grandes marcas como a Coca-Cola e a Disney já lançavam coleções limitadas de camisetas com estampas exclusivas. E nos anos 1980, várias empresas começaram a adotar camisetas como parte do uniforme dos funcionários, devido tanto à mobilidade oferecida por elas, quanto à economia que as camisetas representavam em relação a outras peças de roupa. Também nos anos 1980, a designer Catherine Hamnett criou as primeiras camisetas estampadas com frases políticas e engraçadinhas. Inclusive, é dela a camiseta de protesto contra o uso de energia nuclear que o Roger Taylor vestiu no show icônico do Queen no Rock in Rio de 85. E a partir dos anos 1990, a camiseta se tornou a peça de roupa que quase todo mundo tem no guarda-roupa. Seja a camiseta daquela tour internacional do seu artista favorito, aquela com referências engraçadinhas de cultura pop e trocadilhos questionáveis, as camisetas de causas especiais, como essa da campanha de conscientização do câncer de mama, que foi produzida e popularizada pela Hering, ou até aquela camiseta coringa, versátil, que combina com tudo no seu guarda-roupa e que vai ser a sua amiga de todas as horas. Então já aproveita para garantir a sua com o meu cupom MODISTA15 direto no site da Hering. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.